A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar aqui celebrando a obra de Deus em Cristo Jesus nesses últimos 5 anos nesta igreja local. Estamos celebrando, você que obviamente fez a inscrição e sabe o motivo da nossa celebração hoje. Deus tem feito 5 anos de grandes obras aqui, então nós estamos celebrando esta grande oportunidade de relembrar, a igreja local tem relembrado muito sobre esses momentos, e hoje, de modo especial, Deus nos deu ainda a graça de ser exatamente o dia onde nós celebramos o nosso primeiro culto público, há 5 anos atrás. Bênção de Deus, não é? É muito bom, sim, estar. E eu agradeço em nome de toda a igreja, a todos que estão aqui, como visitantes hoje, Eu creio que temos muitos visitantes aqui hoje. Nós tivemos que fechar as inscrições, não havia mais como comportar mais pessoas de modo adequado, É uma igreja simples, é um espaço simples, mas ainda assim a gente busca fazer algo que se adeque confortavelmente a todos. Então são todos muito bem-vindos, os nossos visitantes, e eu gostaria de, já concluindo esse prelúdio de fala, pedir que você possa abrir a sua Bíblia mais uma vez. Eu vou estar fazendo uma palestra que eu tenho certeza que vai ser só uma introdução para aquilo que o pastor Fábio vai fazer aqui com a gente. O pastor Fábio já está aqui, nosso irmão Alcino também já está aqui. Eu não sei se o João Paulo já chegou, o presbítero João Paulo, mas ele está a caminho também. Vamos ter uma mesa redonda, muito apurada no final, então, por favor, fique até o final, tá bom? Já a gente apresenta um pouco mais. Abre em Efésios, mais uma vez, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nós vamos estar lendo mais uma vez um trecho do capítulo 4, a qual já foi mencionado aqui. E eu gostaria que você pudesse mais uma vez acompanhá-lo, capítulo 4 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, verso 1. Eu estarei lendo até o verso 6, do 1 ao 6. Bem? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Teremos 45, 50 minutos de uma palestra sobre fundamentos da catolicidade cristã, e eu gostaria muito que, durante este período, não apenas informações importantes pudessem ser adquiridas, mas de que o Espírito Santo movesse nossos corações em adoração a Deus. Por isso, ore comigo mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Senhor, te damos graça por estarmos aqui, como já foi dito, celebrando a obra de Deus, o que o Senhor fez nesses últimos 5 anos. Somos gratos. E durante estes primeiros 50 minutos, Pai, assim como para todo o evento de hoje, mas pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Pai, a sermos mais profundos no que sabemos e a descobrirmos também aquilo que não tínhamos nem noção de que era daquele jeito. Que isso seja a luz, que isso traga compreensão, Senhor, a grandes temas e doutrinas que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Nos ajude a compreender em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu estarei falando com todos aqui sobre fundamentos da catolicidade cristã. Eu vou estar indo até ali a reforma, mas
Mais propriamente, dali para frente, o pastor Fábio vai estar falando conosco. Eu ainda vou falar uma coisa ou outra, de uma confissão ou outra da reforma, para trazer resposta a questões que vou falar no meio da palestra, mas vou até os reformadores neste momento. Antes de mais nada, eu gostaria de saber se você já ouviu a palavra católica alguma vez. Você levanta a mão e fica mais fácil para mim. Você já ouviu essa palavra, católica? Eu vou fazer mais uma pergunta. Quantas vezes você viu essa palavra católica se referindo à Igreja Católica Romana? Ou não aos evangélicos, vamos dizer assim? Levanta a mão. A maioria das... É verdade. Quem estava aqui na frente não viu, mas eu anuncio. Quase todo mundo levantou a mão para falar da palavra católica e sempre lembrar da Igreja Católica. Pois é, nós vamos entender algumas coisas sobre como esta palavra é importante e como ela se distingue, talvez, de alguns aspectos que nós temos pensado até então. Para começar, eu gostaria que você pudesse observar aí, eu vou estar pedindo à irmã para ir conduzindo, comigo aqui. Nós vamos trabalhar esses temas importantes aqui. Tem gente que gosta de anotar, acho isso importante. Não tem problema se você não anotar, mas é legal anotar também, Nós vamos falar sobre a origem da expressão Igreja Católica. Seguiremos para o significado da palavra católica. Depois o avanço católico e a ortodoxia cristã. O catolicismo se torna refém do romanismo. A reação do catolicismo da reforma ao catolicismo romano. E distinções finais para uma verdadeira catolicidade cristã. Então você vai caminhar comigo nesta jornada aí, e eu espero que seja um tempo abençoador. Eu quero começar contando uma história. Eu sou professor de história e eu não consigo fugir muito, às vezes eu preciso deixar isso fluir de mim. Eu quero contar uma história, tudo bem? A começar da origem, tem que ir dando pontuações para a irmã, senão ela vai ficar perdida. Pode passar, minha irmã, obrigado. Eu vou te contar uma história, mais ou menos ali do século II, uma história de um irmão nosso. Quando nós pensamos em irmãos, sempre olhamos para o lado, não há nenhum problema de olharmos para o lado. Temos irmãos aqui do lado, temos irmãos de outras igrejas, não tem problema. Mas também podemos olhar para trás, não é verdade? Se olharmos bem lá atrás, existem irmãos da igreja muito antigos. E eu vou te falar de um agora chamado Inácio de Antioquia. Inácio era um irmão muito importante para aquela localidade de Antioquia. E existe algo especial nesse Inácio que nos faz dar esse start, para a nossa palestra. O imperador Domiciano, ele tinha matado muita gente na virada do 100, do ano 100 e poucos ali, quase do 90 para o 100, ele matou muita gente. E o imperador romano que assumiu em seguida, o Trajano, também matou muita gente. Ele queria, de alguma forma ou de alguma maneira, impressionar agora, matando pessoas do ponto de vista para uma purificação religiosa. Esse Trajano ali, que foi imperador romano, mais ou menos de 90 e poucos até 117, 116, ele perguntou qual seria o nome mais expressivo daquela localidade por onde ele estava passando, que poderia ser um alvo de uma morte que daria nome a Trajano de ser um purificador da religião. Então, sobrou para o nosso irmão Inácio. Sobrou não, Sabemos que o Senhor o conduziu para este martírio. Ele foi de peito aberto, sem dúvida nenhuma, com toda a coragem cristã. Não é a ausência de medo, mas a ousadia de um cristão. E no caminho, na trajetória para ser martirizado, ele escreveu 7 cartas espalhando encorajamento e intrepidez cristã para as igrejas. Ele escreveu essas 7 cartas ao longo do trajeto da ida dele ao martírio. E uma destas cartas de Inácio traz a primeira menção escrita desse tema que nós estamos estudando, e nós vamos, claro, nos aprofundar. Ele escreve à igreja de Esmirna, ali no capítulo 8, verso 2 da sua carta, ele escreve assim, falando de como ele vai estar exposto à multidão. Ele vai dizer assim: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, aí está a igreja
católica. Ele está fazendo uma menção ali a Mateus, quando Jesus fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome ali estarei. Eu posso questionar talvez a relação exegética, mas ele está fazendo uma alusão à presença de Jesus e logo à presença da sua igreja. Mas o que ele usa para expressar essa igreja? Ele vai usar a expressão igreja católica. Ele vai deixar claro aqui que o modo como ele acredita que a igreja é visualizada quando está unida a Cristo é católica. Nossa, então é bem antiga essa menção igreja católica. E para começar, ela é antes da igreja católica que você conhece na praça do seu bairro. É antes da igreja católica romana, é bem antiga. E eu gostaria então, irmãos, a partir desta compreensão, de que você entendesse, de que de cara já temos que a igreja católica, ela não é romana. Mas vamos dar mais alguns passos, né? Não adianta dizer igreja católica se a gente também não explicar o que significa a palavra católica. Eu acho que muitos querem também saber o que significa essa palavra católica, né? Já que eu sei como é que ela começa, ou pelo menos como é que ela começa a ser pronunciada pela igreja, nosso irmão Inácio de Antioquia, acho que a gente pode avançar agora para entender o que significa a palavra católica. Então eu gostaria que você, que está anotando, não deixasse de anotar também o significado desta palavra. A palavra católica, ou católico, vem do latim católicos, do grego katolikos, e ela significa, duas palavras, kata e holos, significa junto, o todo junto. Ou seja, essa palavra ela traz uma expressão, uma significação de eu estar unido a um todo, a um conjunto com o qual eu também pertenço. Reúne a todos. Você já ouviu a expressão universal sendo intercambiável com essa? Você já ouviu? De que católico e universal são palavras parecidas? Do ponto de vista do valor semântico, do valor que essa palavra tinha na época, talvez holístico seria mais perfeito do que universal, mas dá para a gente entender como universal também. Então, a palavra católica significa aquilo que pertence a um todo, algo que pertence a um todo junto. Fica calmo, que aos poucos a gente vai colocando mais camadas de percepção e você vai entendendo melhor ainda. Mas para começar, então, a gente já sabe que essa palavra começa fora da Igreja Católica Romana, que essa palavra já existe, já tem uma expressão, já tem um significado, e é claro, a gente já ganha um pouco com isso. Sendo assim, onde a gente vai avançando, já que a minha tarefa aqui é conduzir os irmãos até determinado tempo na história, e também algumas problemáticas que a gente vai encontrar. A palavra católica, depois que é dita por Santo Inácio, Inácio de Antioquia, ela ganha força, sem dúvida nenhuma, né? Imagine, alguém que vai ser martirizado, escreve uma carta e fala a Igreja Católica, essa carta se expande e o termo se torna mais corrente. Justino, Marte, também vai usar essa expressão, Igreja Católica, para outros fins ali, mas também vai ser usado. Nós vamos vendo outros pais da Igreja usando a expressão Igreja Católica. Mas acho que o avanço mais significativo que a gente vai ter é mais ou menos uns 200 anos ali depois do Inácio, tá? E aí eu quero chegar exatamente num período onde você certamente vai ouvir falar, já, ainda vou pedir para a irmã passar, do credo, né? O credo apostólico, o credo niceno. Você já ouviu falar sobre ele, não é? Mas o que acontece? Naquela época, aqueles que já estudaram um pouquinho de história da igreja devem ter tido contato. Naquela época, século II, século III depois de Cristo, choveu heresias, um montão delas. Principalmente, né, sobre Jesus, sobre se ele de fato era Deus ou não, se ele era com o Pai de uma mesma essência, substância, será que Jesus era criado? Olha, não foram poucas as tentativas e afirmações, às vezes de pessoas até bem intencionadas, ou buscando uma resposta, mas depois, é claro, né, acredito que deveriam ter acatado a compreensão da maioria, ou pelo menos buscado refletir, mas muitas heresias surgem nesse período. A igreja se vê em uma situação muito complexa, porque uns estão dizendo uma coisa, outros estão dizendo outra. A gente tem arianismo, montanismo, depois mais à frente, pelagianismo, né, séculos depois,
E o que acontece neste período? Cirilo de Jerusalém, bispo de Jerusalém, ele começa a fazer afirmações que são importantes. E uma das afirmações que este Cirilo de Jerusalém, esse bispo vai fazer, é de que a igreja ela precisa ser católica. Aí você fala, já entendi isso ali antes. Mas ele vai falar um pouco mais sobre isso. Quer ver? Olha só. Algumas coisas aqui que você pode imaginar que tem a ver com essas seitas e heresias e a igreja católica que surge naquele período. A partir do século IV, com o surgimento de várias heresias, um outro sentido foi dado à palavra católica. Cirilo de Jerusalém, para comparar a fé ortodoxa com a fé herética, ou seja, a fé fora desses aspectos ortodoxos corretos, ele usa o termo fé católica, ou seja, a verdadeira fé, preste atenção, aceita a totalidade das verdades reveladas, enquanto que a fé herética escolhe aquilo em que quer acreditar, selecionando o que mais lhe convém e rejeitando os demais conteúdos da fé. Desta forma, a palavra católica passou a designar não somente a igreja que inclui todas as pessoas em todos os lugares, mas também a igreja que inclui toda a fé, todos os sacramentos, todo o depósito e tesouro que foi deixado por Jesus Cristo e os apóstolos. Com isso, a palavra foi sendo incorporada ao credo como forma de distinguir a igreja que guardava a fé inteira das seitas heréticas que estavam nascendo e que desprezavam o todo da fé. Vamos lá. O sentido, então, de uma fé católica é de uma fé que assume todas aquelas afirmações que, por exemplo, os concílios, os primeiros concílios ecumênicos, das quais nós, como cristãos evangélicos, reformados, pentecostais, também assumimos. Ou seja, a fé católica é aquela que assumiu todas essas responsabilidades com essas afirmações, ao contrário da fé herética, que é aquela que escolhe algumas destas porções. Então, neste período dos pais da igreja, a expressão católica assume o tamanho da confissão assumida por todos nos concílios, que a gente vai ver um deles aqui já já. Está indo, né? Então, nós estamos avançando. Aquela afirmação de Inácio já avança em termos gerais e agora você encontra fé católica como fé que não tem as heresias, as escolhas por assuntos A ou B, não, aceita ele na sua totalidade. E aí o credo niceno, que nós vamos ver aqui agora, ele é um marco dentro dessa perspectiva, né? E eu gostaria que você pudesse ver o credo niceno, né? Ali de 325, pouquíssimas modificações com o credo calcedônio de 451. O credo niceno diz o seguinte, observe: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Agora o pedaço que nos cabe aqui para o estudo, né? Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão de pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Se você era um crente católico, no século 3, 4, sabe, você cria nisso. Você estava junto a isso. A sua catolicidade estava unida a estas afirmações. Então, ali, ser católico reúne estas perspectivas teológicas.
Tem algo interessante, né? O texto que eu estou usando é até um texto muito interessante do pastor Heber Campos Júnior, da Fides Reformata. Ele fala sobre isso, até um slide antes desse eu usei inserções do texto dele. Uma coisa importante, a igreja então passa a ter 4 percepções, 4 atributos que estes pais observam que a igreja tem de ter para ser uma igreja verdadeira, que são unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Esses atributos visavam apresentar as características fundamentais, mediante as quais se poderia discernir a igreja verdadeira em meio a muitas heresias e facções. Ou seja, fé católica, neste período, é a fé que está amarrada, está unida às confissões que nós vimos ali, ou à confissão do credo que nós vimos ali. Importante, vocês viram até então que não estamos falando de igreja católica romana? Todo mundo viu isso, acho que todo mundo viu. A gente caminhou desde o começo falando dos pais, falando do credo, e isso já nos dá a certeza de que a palavra católica não nasce no esteio romana. E isso é muito importante. A primeira pergunta que eu fiz foi: quem já ouviu essa palavra? E todo mundo, eu. Aonde? Sobre a Igreja Católica Romana, a Igreja da Praça. Primeiro, é importante relembrar que a gente está num país de origem católica, então é católica romana, então é difícil não imaginar que as pessoas tenham essa impressão. Mas é por isso que nós estamos tratando dessa palavra e desta compreensão. Muitas vezes nós somos reféns de compreensões erradas, herdadas ou mesmo limitadas sobre a percepção da nossa fé, da percepção das doutrinas que nós recebemos. Eu tenho certeza que hoje um pouquinho mais vai ser acrescentado nesse sentido. Bom, pastor, e aí, o que aconteceu? A história acabou? Não, a história não acabou. O que nós vamos ver em seguida é que, sim, aí você tem o que nós já conhecemos, né? O catolicismo se torna refém do romanismo. Mas o que é isso? Bom, a gente vai entender juntos agora. Ali pelos idos de 160, 180, 200, já haviam afirmações bem fortes sobre a igreja ser a mãe dos fiéis. Deus é o pai, a igreja é a mãe. Algumas coisas já eram levantadas assim até por Tertuliano, por exemplo, mas eram afirmações pequenas, estavam dentro de outros assuntos, não era o assunto principal. Mas aí o que aconteceu foi de que Cipriano, e aí eu vou colocar aqui, né, bispo de Cartago, na África, cidade de Cartago, Cipriano, trouxe afirmações muito profundas em um dos seus escritos da unidade da igreja. Ele falou coisas assim que deixaram o clima mais complicado para se entender a igreja católica como antes. Por exemplo, ele fez afirmações como aquela que eu coloquei ali no meio, né, separado de um de seus livros: não há salvação fora da igreja. E aí ele faz um movimento de sacralização da instituição. A instituição, ela passa a se tornar maior ou até mais forte do que o próprio organismo espiritual que ela compõe. E aí nós temos um problema, né? Eu, por exemplo, aqui tem uma epístola dele ali, do capítulo 61 ali, ele diz assim, em uma carta ele assevera que, embora a multidão dos rebeldes possa separar-se da igreja, a igreja nunca se separou de Cristo. A igreja é formada pelo povo unido e seus sacerdotes e pelo rebanho reunido a seu pastor. Pois é, cresce um movimento mais de valorização, e olha, tem seu valor sem dúvida, mas de supervalorização dos bispos, dos sacerdotes cristãos, em uma posição que vai se tornando cada vez mais aguda. Por exemplo, como eu citei a obra ali, né? Pode passar, minha irmã, obrigado. Na sua obra, né, o Cipriano, da unidade da igreja, Cipriano enfatiza tanto a primazia de Pedro, e a gente já vai entender o que é esta primazia de Pedro, quanto a unidade dos bispos. Ela contém frases famosas como: não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E analogias como a da túnica de Cristo, que foi conservada intacta. Quem rasga e divide a igreja de Cristo não partilhar da túnica de Cristo.
Olha, afirmações fortes. Afirmações que levantam a coisa para um outro patamar. A catolicidade, então, que antes era o apego a determinado número de afirmações concisas sobre a Escritura, você lembra do credo que você leu agora? Sobre Jesus, sobre o Pai, sobre Jesus, sobre como Jesus padeceu, sobre a Virgem Maria, sobre todas aquelas realidades. Essas afirmações elas vão migrando, preste atenção, eu estou falando assim desse jeito mais expressivo, porque eu sei que muitas pessoas talvez não tiveram contato com o tema, tá? Então, essa afirmação foi migrando do credo para uma afirmação cada vez mais centrada no bispo, na ideia de Pedro ser o primeiro papa e de que os outros bispos decorrem de um movimento de bispado a partir de Pedro. E aí o que vai acontecer? Claro, né? Você pode ler livros como eu, por exemplo, li um livro em defesa de Constantino, um livro muito legal, eu não sei se alguém já leu aqui, já leu? Em defesa de Constantino? É um livro bem legal, fala de vários aspectos de Constantino, que é um imperador que a gente vai ver agora, mas o que acontece em seguida, ou basicamente no mesmo período, é que o imperador Constantino, ele apresenta um edito de paz às religiões em Roma, e dentro deste edito, claro, a igreja cristã, que está crescendo muitíssimo, ela é beneficiada. Aquelas perseguições que você viu do Inácio e tudo mais, elas naquele momento ali, elas acabam, elas param. E a igreja começa a crescer num ambiente onde ela não é mais perseguida. Depois ela volta a ser perseguida mais um pouco, mas naquele momento ali, mais ou menos no século IV, 300 e pouco, nós temos uma igreja que não é mais tão perseguida. E o que acontece? Inclusive, detalhes, né? Detalhes são importantes. Constantino deu alguns espaços e prédios para os cristãos fazerem igrejas em Roma. Em Roma. Olha aí, guarda esse nome, em Roma. É o imperador Constantino que patrocina, e aí eu quero deixar a coisa bem numa posição adequada, tá? O resultado do credo niceno é um resultado bíblico extremamente legítimo com as Escrituras. O fato de Constantino ter dado o edito de paz e também apoiar e incentivar essa realidade de fazer um concílio, uma reunião com os bispos, não deve fazer com que a sua cabeça olhe para o credo niceno e veja lá uma artimanha política. Para aí. O credo niceno é muito bom. Se você pegar ele e comparar com as Escrituras, ele tem uma precisão muito boa em relação às Escrituras. Mas, inegavelmente, a gente tem uma proximidade de Roma que nunca existiu. A gente tem um caminho próximo que não estava lá, de uma instituição muito forte, que é o Império Romano, com uma outra instituição que se torna também, aos poucos, muito forte, que é a Igreja Católica. Ainda não romana. Católica, muito forte também. Eu acredito que o martelo batido, segundo as pesquisas que eu pude fazer, lendo historiadores como Jaroslav Pelikan e outros homens de Deus que também escreveram, vendo também do lado de fora, eu acredito que talvez um martelo batido de o que aconteceu, que hoje você chama Igreja Católica de Igreja Católica Romana, eu acredito que foi ali no século V com o bispo Bonifácio. Ele realmente, se você puder perceber, eu vou te explicar o que aconteceu. Nesse período, alguns concílios, também, concílios locais, o que é o concílio? Uma reunião de lideranças da igreja para decidir assuntos doutrinários e coisas desse tipo. Presta atenção. Começaram a surgir rumores e desejos de que pequenos concílios fossem feitos que não fosse em Roma, ou que não fosse no núcleo da cristandade daquele tempo. Também começaram a haver rumores e buscas por interferências dos imperadores da época na igreja. Sim, preste atenção, uma mão lava a outra. Se a igreja está sendo tolerada, ela também pode se tornar, na visão política, assim, né? Você sabe que a política usa muito dessa perspectiva, né? Eu estou fazendo um benefício, eu acho que agora eu posso pedir de volta. Então, o que você tem nesse período do século V? A tentativa de pequenos concílios que não são, às vezes, ligados ao bispo de Roma.
concílios locais. A tentativa de alguns imperadores, não todos, mas de alguns imperadores, de trazerem influência política para dentro da igreja. E aí o que aconteceu? O bispo, né, que se tornou papa, né, São Bonifácio, ele fez afirmações muito profundas, e eu tenho certeza de que essa daí que eu separei é talvez a mais profunda para nós trabalharmos, tá? Essa afirmação escrita em 422 aos bispos da Macedônia, ou seja, ele está escrevendo para os bispos de outro lugar, é uma afirmação muito forte. Repare só o que ele vai dizer sobre o que nós estamos estudando aqui. Pertence ao bem-aventurado apóstolo Pedro, com base na afirmação do Senhor, o cuidado por ele assumido, da Igreja Universal, que, segundo a testemunha do Evangelho, sabia sobre si fundada. Está longe dos sacerdotes do Senhor tornar-se rival de modo particular, aquele junto ao qual o nosso Cristo estabeleceu o ápice do sacerdócio. Se alguém ousar ultrajá-lo, não poderá habitar o reino dos céus. A ti, diz ele, daria as chaves dos céus, Mateus 16, 19. E neste ninguém entrará sem o favor do porteiro. Você conseguiu entender como é que as coisas se fecharam aqui agora. Você entendeu? Você conseguiu ver o que aconteceu? Houve uma subida de nível. Agora, o bispo, a afirmação dele aqui aponta para o bispo, claro, de Roma. O bispo, ele é o porteiro. É ele quem deixa entrar ou não deixa entrar. Se ele disser, está dito. E ele afirma isso com base na afirmação de Jesus em relação a Pedro, as chaves em Mateus. E aí você tem um problema muito sério, que é o problema de que o bispado de Roma, você tem que entender isso, o bispado de Roma passa a fazer parte de uma compreensão onde, se você é católico, você também está junto, unido à ideia de que Pedro e os demais que se seguiram após dele, e aí Bonifácio é um deles, eles têm a chave do céu. Você só pode entrar, você só pode entender as coisas a partir deles. Essa posição torna o Papa, não sei se você já ouviu essa expressão, pontífice, você já ouviu essa expressão? Criador de pontes, mediador, algo como alguém ligando. Ele é a ponte, o criador dessas pontes, é o que vai te ligar a essa realidade espiritual profunda. A concepção católica romana, então, ela vai se definir da seguinte forma: uma ênfase na organização hierárquica, que culminou no pontificado, né? Falei aí do Papa, o pontífice vem do latim pontifex, significa mediador, criador de pontes, fazedor de pontes. 2. Enfoque da eclesiologia na organização visível, composta pelo Colégio de Bispos. 3. Distinção entre a eclésia docens, ou seja, a igreja docente, o clero, e a eclésia audiens, a igreja ouvinte, a igreja dos leigos. Mas no sentido estrito, a igreja é só o primeiro grupo. Por isso, um dos títulos favoritos para a igreja é Mater Fidelium, mãe dos fiéis. E aí a gente chega a uma máxima aí encontrada desde a época e até então, não é Cristo que nos leva à igreja, mas é a igreja que nos leva a Cristo. Olha como uma afirmação vai levando consigo toda uma cristandade. Alguns teólogos importantes falam sobre como as coisas aconteceram, e eu quero citar aqui a Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath, onde ele vai falar sobre isso assim: a Igreja de Cristo não é uma comunidade de iguais, ele está falando da relação com a Igreja católica, tá bom? A Igreja de Cristo não é uma comunidade de iguais na qual todos os fiéis têm o mesmo direito. Ela é uma sociedade de desiguais, não apenas porque entre os fiéis alguns sejam do clero e outros sejam leigos, mas também porque existe na igreja o poder que vem de Deus, o qual é dado a alguns para que santifiquem, ensinem e governem, ao passo que a outros não. Ponto final. Ou seja, uns fazem, outros recebem e ponto. Também o Berkhoff vai falar algo importante na sua sistemática sobre esse contexto. O surgimento de heresias tornou imperativa a enumeração de algumas características pelas quais se conhece a verdadeira Igreja Católica.
Isso teve a tendência de fixar a atenção na manifestação externa da igreja. Começou-se a conceber a igreja como uma instituição externa, governada por um bispo como sucessor direto dos apóstolos e possuidor da tradição verdadeira. A catolicidade da igreja recebeu forte ênfase. Leia-se aqui. A catolicidade agora é estar unida a todas as afirmações a partir de uma compreensão do bispo de Roma. Então, ser católico, século V, o martelo é batido e daí para frente a coisa só se estabelece e se solidifica. Ser católico é estar ligado ao bispo de Roma e as afirmações ligadas ao bispo de Roma e ao seu olhar mediador. Aí você fala assim, poxa, mas como é que a Igreja Católica vê isso hoje? Eu não sei se você conhece, talvez você... Enfim, você conhece o padre Paulo Ricardo? Não sei se você já viu o vídeo dele. Não sei, já viu o padre Paulo Ricardo? Então, eu peguei uma afirmação dele, né, em uma posição oficial dele, num vídeo do YouTube, eu posso enviar o vídeo para vocês, ele falando sobre como ele vê essa realidade, né? Cortou o rosto dele, mas não tem nada contra o rosto do padre, não. Isso aí foi porque a irmã quer que você veja, tá bom? Parece uma contradição dizer que a igreja é católica e, ao mesmo tempo, romana. Contudo, não é. Diante do protestantismo, o objetivo foi salientar que a igreja somente é inteira, ou seja, católica, olha só como ele faz o uso da palavra, inteira, católica, ao todo, se o sucessor de Pedro, o Papa, estiver incluído nela. Assim, a integridade da fé abrange também o fato de que, seja no Ocidente, seja no Oriente, existe uma ligação com aquele que tem o primado e a jurisdição universal sobre a igreja. Esta é a visão de um padre católico que é expressivo dentro da realidade hoje. As pessoas conhecem esse padre, você deve ter visto o vídeo dele ou coisas desse tipo. E aí, onde nós estamos? Em uma igreja católica, em uma expressão que foi tornada refém, você entendeu? A igreja católica romana, nesse sentido, acaba tornando esta expressão refém da sua compreensão, onde é uma compreensão ligada ao bispo de Roma, e não mais estar junto ao todo daquelas afirmações grandiosas, por exemplo, do credo nicênico. E é aí que nós vamos, nesta segunda metade, ou uma metade menor agora, né, claro, nós vamos ver como a igreja protestante, como os protestantes reagiram às afirmações que foram colocadas aqui antes de nós. O que foi esta reação protestante? Nós somos uma igreja protestante, essa igreja aqui é uma igreja protestante, a igreja dos irmãos que estão aqui, vão falar daqui a pouco, é uma igreja protestante. Qual foi a reação protestante a este sequestro da catolicidade? Vamos lá. Eu nem citei Agostinho, mas eu coloquei aqui porque Agostinho faz afirmações profundas sobre essa questão do bispado, mas eu vou ler assim mesmo e vou ficar na dívida com as afirmações que eu deveria ter feito sem colocar o nome dele. Em contrapartida ao conceito católico romano de igreja, que se desenvolveu a partir de Cipriano, e a gente citou aí Agostinho, o conceito protestante da igreja rompeu com a força do bispado. A reforma foi uma reação contra a concepção externa da eclesiologia de Roma. Ela centralizou a atenção na igreja como organismo espiritual. A quebra da distinção entre clero e laicato, sacerdócio universal dos crentes, deu ênfase à igreja como communio sanctorum, comunhão dos santos. O que acontece? Nosso irmão Lutero, tá bom? Ele vai fazer uma afirmação profunda, baseada em uma das epístolas de Pedro, não somente, mas principalmente na epístola 1 de Pedro, sobre o sacerdócio universal dos cristãos. Eu vou ler e depois eu continuo falando sobre isso e você vai entender um pouquinho melhor. O nosso irmão Lutero vai dizer o seguinte, em 1520 ele vai escrever A Liberdade do Cristão, ele vai falar o seguinte, olha só. Diz Lutero: de posse da primogenitura e de todas as suas honras e dignidade, Cristo divide-a com todos os cristãos, para que por meio da fé todos possam também ser também reis e sacerdotes com Cristo, tal como diz o apóstolo Pedro na primeira epístola 2,9, somos sacerdotes. Isto é muito mais do que ser reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar
pelos outros. Então, nosso irmão Lutero está dizendo que Cristo nos deu esse sacerdócio, essa oportunidade, essa grandiosidade, oportunidade não, mas esta grande afirmação que Pedro nos traz, é que nós somos sacerdotes, nós podemos interceder uns pelos outros, nós não temos mediadores em nosso meio que são maiores uns do que os outros, os crentes intercedem uns pelos outros e pelo mundo. Logo, a nossa posição não está cativa ou refém do bispo de Roma. Essas são as escrituras que afirmam isso. E quando o nosso irmão Lutero escavou essas realidades, cabe a nós, então, perceber que isso já quebra toda essa estrutura firmada em uma catolicidade romana. Duas afirmações aqui. Eu vou, mais uma vez, me fazer uso do pastor Heber Campos Júnior em um dos seus artigos. Ele vai separar dois pontos no qual essa questão da catolicidade reformada, essa catolicidade baseada nessa universalidade sacerdotal dos crentes, ela pode ser percebida. Olha só. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Todas as funções do sacerdócio da antiga dispensação concentram-se nele e são por ele transformadas. Ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos, 1 Timóteo 2,5. Ele é o representante de Deus junto aos homens e o representante dos homens junto a Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. Grande e poderosa afirmação. Em Cristo temos reunido todas as perspectivas do sacerdócio e da própria oferta. Segundo, todos os crentes partilham desse sacerdócio. Isso se expressa principalmente nas áreas da adoração, serviço e testemunho. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser do sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que afirmação lindíssima que o Senhor nos dá por meio de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Aí as confissões cristãs, sabe? Aqui a gente tem a confissão de 1689, confissão londrina. Irmão, ali tem a confissão de Westminster. As confissões começaram a vir ligadas a esta grande afirmação. Repare quantas confissões fizeram uso desse aspecto da comunhão, aspecto de estar unido ao todo. Repare só, a primeira confissão helvética vai falar a comunhão e congregação de todos os santos. A confissão gaulesa, companhia dos fiéis. A confissão escocesa, comunhão não de pessoas profanas, mas de santos. Pela confissão belga, santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes cristãos. Segunda confissão helvética, a comunhão de todos os santos. O catecismo de Heidelberg, lindíssimo catecismo, vai falar sobre isso em duas dimensões, duas percepções. Ele vai falar que, primeiro, que todos os fiéis, como participantes do Senhor Jesus Cristo e todos os seus tesouros e dádivas deverão partilhar de uma comunhão. Segundo, que cada um deve saber que está obrigado a usar seus dons livre e alegremente para o benefício e bem-estar de outros membros. O que nós temos? Os reformadores, então, creram em uma catolicidade que não estava apontando mais para uma única pessoa e a partir dela, como geradora de catolicidade, todos seriam. Não. A catolicidade aqui, ou pelo menos um aspecto dessa catolicidade, se dá por uma universalidade do sacerdócio cristão. Uma coisa lindíssima, magnífica, gloriosa. Então, todos os crentes aqui estão em Jesus Cristo, catolicamente ligados, de tal forma que podem ser, sim, instrumentos uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Isto não é uma exclusividade de nenhum de nós. Graças a Deus por isso. Gostaria de ir para o final agora, os últimos, talvez 10 minutos. Nós vimos, então, o surgimento dessa expressão católica na cristandade. Se lembra?
Inácio de Antioquia. Foi o primeiro a expressar e ser escrito. Alguém pode ter falado antes, ou ele mesmo, mas ali ficou marcado. Depois a gente viu isso no credo. Você lembra do credo? Estava lá o credo afirmando que a igreja é católica. Aí a gente viu que ser católico é, obviamente, fazer parte de uma compreensão no século IV de fechar com tudo aquilo que foi afirmado, ao contrário de fazer parte das heresias. Você está com o todo e não com as heresias. Aí você viu a Igreja Católica sequestrando isso e marcando isso no Bispado de Roma. E então os reformadores, pela graça do Senhor, cheio do Espírito Santo, olhando de outra forma, conseguem derrubar, não o papado, né? Roma ainda está lá de pé, ainda há o pontífice, ainda há muitos fiéis, mas o Senhor abre ali uma luz, né? Ilumina nossos irmãos reformadores para isso. Mas você reparou que muito do que se disse acerca de catolicidade, principalmente romana, tinha a ver com aspectos externos. Você tem o bispo é algo que se vê, depois a igreja, a própria igreja, né? Poxa, a igreja virou prédio, né? A igreja deixa de ser a comunhão dos santos, dos eleitos, vai virar prédio. Então, também, muita coisa se deve ao catolicismo romano, sem dúvida nenhuma. Mas como você e eu podemos fazer distinções que podem, sem dúvida, não nos deixar aprisionados em uma catolicidade nem romana e nem exclusiva a uma percepção sectária, ou seja, não pode ser catolicidade se só a sua igreja está certa em todas as coisas e todas as demais estão erradas. Trazer algumas coisas aqui importantes para a gente finalizar esta palestra, refletindo sobre isso, tá bom? Vou falar sobre distinções finais para uma verdadeira catolicidade cristã. A primeira distinção importante, ela se dá da seguinte maneira, né? Enquanto católicos romanos tendem a enfatizar a organização, evangélicos em geral vão a um outro extremo de organização minimalista para não tirar a vida do organismo. A eclesiologia reformada sempre foi equilibrada em não superestimar nem subestimar a instituição. O organismo é vivo e permanece mesmo quando a instituição é corrompida. Porém, o organismo precisa se manifestar como instituição. É a instituição que proporciona a situação de edificação do povo. Presta atenção. Você está reunido com os irmãos da Igreja Batista do Discipulado. Isso é um prédio. Tivemos aqui inscrições, houve todo um aparato de recepção, as pessoas são colocadas em disposições dos quais possam ver melhor, vai ter um coffee break mais tarde. Sabe, isso tudo é feito pelos irmãos, existe organicidade nisso, existe organismo nisso, mas existe uma instituição trabalhando nisso. A instituição não é o problema. O problema é quando a instituição ela se sobrepõe ao organismo. Ao invés de servir o organismo, ela se serve do organismo. A gente tem um livro bom sobre isso, que você deve ter visto já, A Treliça e a Videira, um livro muito legal sobre este tema. Logo, nós não cremos que não deva haver instituição. Não tem de ter pastor, não tem de ter nada disso. Não, a gente não crê dessa forma. O equilíbrio protestante vai muito diferente disso. A gente entende que todas essas coisas devem ter, pastor e tudo mais, até nem se mexe com isso, é bíblico. Mas nós não devemos ter medo da instituição, apenas refletir profundamente de que a instituição serve ao organismo da igreja, serve à vida em comunhão. A gente não está tentando manter uma instituição a todo custo. Vamos fazer de tudo para essa igreja enquanto a instituição não acabar. Não é isso. É o contrário. A instituição, o estatuto da igreja e tudo isso deve cooperar para que a igreja esteja fluindo pelas realidades de vida no Espírito, que de fato é o que todo mundo espera da sua igreja local. 2. Em complemento à primeira, tá? Em complemento à primeira distinção, outra distinção eclesiológica importante é a de igreja visível e invisível. Eu não quero entrar aqui nos meandros que fazem distinção, por exemplo, entre batistas e presbiterianos, coisas desse tipo. Mas o conceito de igreja visível e invisível é um conceito real e deve ser utilizado de modo equilibrado e pode ter certeza. Ele é útil também. Repare ali. A igreja é chamada invisível porque, para nós, seus contornos são muito incertos.
muitos que parecem ser parte dela, na verdade, não lhe pertencem. E é possível que muitos que pertençam realmente, cuja união com ela não se manifesta, por exemplo, gente alcançada no leito de morte, ou em campos missionários, a gente não consiga ver. Como bem disse Calvino, embora criamos na igreja invisível, somos ordenados a honrar e manter comunhão com a igreja visível. Fala nas institutas. A distinção também ajuda a entendermos a missão da igreja no mundo. A igreja verdadeira, invisível, precisa se preocupar com a sua visibilidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto é, o testemunho da igreja está obviamente relacionado à sua visibilidade. Como assim, irmãos? Se você não vê disciplina agindo na igreja, de tal forma que a instrução, a disciplina formativa, a disciplina corretiva, ajam de tal forma que você tem a igreja de modo santo, a igreja está vivendo em santidade, você não consegue ver um aspecto tão importante da igreja, que é a igreja santa. Se a igreja começa a romper com os ensinos dos profetas, com os ensinos dos apóstolos, e é claro, em Jesus, que é a rocha, você perde a igreja, você perde a unidade da igreja, você começa a ver a igreja sendo invadida por uma série de afirmações que não lhe pertencem. A igreja é apostólica. Michael Horton, em sua sistemática, vai falar, inclusive, sobre a apostolicidade ser um dos aspectos que nos fazem pegar aquilo que nós aprendemos dos profetas e apóstolos e levar a outros. É um movimento apostólico, vai dizer Michael Horton em sua sistemática. Então, nós não estamos ignorando a igreja visível. A igreja precisa ser vista como una. A própria afirmação de Jesus em João é essa, né? De que o mundo vai nos conhecer como discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Como é que se vê isso? É preciso ser visto. Existe uma igreja que se vê. Mas a questão, e eu acho que você compreende, né? É que às vezes o que se vê não é tão bonito assim. Não é verdade? Às vezes as coisas não estão tão bem assim. Nem sempre o que se vê é tão credo apostólico como tu deveria. A gente olha e fala, meu Deus, onde está a santidade? Ou onde está a apostolicidade dessa igreja? O que está acontecendo? Os reformados, né, passando um pouquinho à frente aí, um pouquinho mais à frente, por favor. Os reformados, porém, atentam para o caráter orgânico e invisível da igreja, a qual ensina que como os atributos são primariamente apropriados pela fé antes que por vista. Olha o que Joel Bick, né, nosso irmão, tão marcado pelos seus escritos com inspiração puritana, nos fala. Olha só. Quando olhamos para a aparência externa da igreja, suas vestimentas parecem sujas e rasgadas. Nós vemos falta de unidade, onde deveria existir unidade, impureza em vez de santidade, sectarismo no lugar de catolicidade, apostasia e não apostolicidade. Afirmação forte essa. Mas eu gostaria de dizer algo interessante sobre o que nossos irmãos que escreveram o credo e os credos ecumênicos das quais nós concordamos como igreja protestante. Nossos irmãos falaram uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui no final para você ler. A gente conclui o seguinte: não é eu vejo, é eu creio na igreja. Significa que as afirmações que nós encontramos no credo, elas devem ser cridas. Significa que eu não posso me render ao que eu estou vendo como se fosse o martelo final, acabou, bateu, essa igreja já está acabada, ou algo desse tipo. Não, deixa eu te falar. Os atributos que nós falamos desde o começo, os atributos de unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade, eles são ditos assim no credo: eu creio. Não é eu vejo, é eu creio na igreja. Una, santa, católica e apostólica. Eu creio. Significa que aquele que começou a boa obra vai terminar. E se é uma igreja de Deus, Deus vai concluir sua obra. Eu vou concluir com você abrindo a primeira epístola à igreja de Corinto. Por favor. Me diz uma coisa. Alguma vez
Você lendo a igreja de Corinto pelas cartas, você falou assim: nossa, que difícil. As coisas parecem não estar bem, não. Muitas vezes, né? Não são poucas as pregações que você vai achar na internet, durante toda a história da igreja, sobre a igreja de Corinto ter muitos problemas. Problemas envolvendo santidade, pureza, problemas envolvendo a administração dos sacramentos, não é verdade? Pois é. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz sobre essa igreja e que nós deveríamos pensar aqui em termos de como crer na catolicidade da igreja, crer que estamos unidos em Cristo e unidos a essas afirmações das quais cremos que o Senhor fará valer. Capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, verso 1. Dê uma olhada. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser, você pode completar, chamados para ser santos, com alguns de alguns lugares. Alguém me corrige? Por favor. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Olha o que Paulo vai dizer adiante. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos, nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare o verso 8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler o verso 9 na versão que você tiver, tudo bem? Vai ficar um pouco embolado, mas você vai ler na versão catolicamente. Vamos lá. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma igreja com tantos problemas, e Paulo diz aos santos. Uma igreja com tantos desafios, mas Paulo insiste em chamá-los de santos, porque assim foram chamados por Deus e chamados a Deus. Uma igreja que Paulo evoca, é assim e é assim em todos os lugares, onde o nome do Senhor Jesus Cristo é invocado. E por fim ele diz que aquele que é fiel vai confirmar a sua igreja. Isso é maravilhoso. Estamos aqui hoje buscando refletir sobre a nossa catolicidade, sobre o nosso crer junto, sobre esse tipo de unidade de crença. Isso é muito bom, mas nem sempre nós vamos alcançar algumas posições das quais certamente o Senhor quer que nós alcancemos, mas trazemos obstáculos. Mas o final é glorioso, né? O final é de que Ele é fiel e de que Ele vai concluir esta obra. Por isso, você que ouviu um pouco da história dessa palavra e que chega hoje aqui, ainda vai ouvir muitas coisas, entendendo agora o que é ser católico, crer junto, é estar junto, unido a um todo de confissão, já consegue não se ver refém à palavra católica romana? Tenha certeza, a igreja é de Jesus e o Senhor concluirá essa obra. É assim que nós cremos e assim falamos. Ore comigo neste momento e agradeça a Deus, e ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, para que o Senhor os abençoe também. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Estamos muito gratos por termos entendido coisas preciosas, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque é o Senhor que confirma a sua obra, é o Senhor que confirma a sua igreja. É o Senhor que é fiel e que vai concluir a obra de cada igreja local representada aqui por tantos irmãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado porque, apesar de nós, temos um Deus que cuida de nossas igrejas. Senhor, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Senhor, nos une a Ti, que sejamos vistos amando uns aos outros.
Que sejamos vistos, Senhor, incentivando, encorajando nossos pastores. Pai, em nome de Jesus, que estar aqui hoje ouvindo sobre unidade, catolicidade, ouvindo sobre estar unido a Ti e a tantos outros irmãos, Senhor, deixa o nosso coração cheio de alegria e esperança para aquele grande e glorioso dia onde estaremos unidos contigo e com todo o povo santo, Pai. Nós te agradecemos por aprender um pouco mais e pedimos que continue falando conosco em nome de Jesus.